Olá, estamos de volta para gravar mais um vídeo mostrando a, a, a ofensiva alemã sobre a França em maio de 1940, no começo da guerra. E a gente pode verificar nas falas do William Shirer, que nos conta, né? A gente está viajando pela guerra sob a perspectiva deste jornalista americano, que ele estava sempre pensando que essa batalha seria decisiva. E hoje nós sabemos que essa guerra durou ainda mais 5 anos. É, vamos lá, ver o que eles nos falam a partir da cidade chamada Aachen, dia 20 de maio, meia-noite. Hoje foi um dia importante em minha vida. Pude ver com os meus próprios olhos toda a destruição da guerra, todo o estrago causado pelas bombas e pelos canhões, as casas e aos que nelas se encontravam, as cidades, as aldeias, as pontes, estações ferroviárias, vagões e trens, as universidades e edifícios centenários e históricos, aos soldados inimigos, aos caminhões, tanques e cavalos apanhados pelo caminho. Não é nada interessante, nada lindo. Vejamos, por exemplo, Louvain, essa magnífica e velha cidade universitária, incendiada pelos alemães na sua fúria em 1914 e reconstruída depois da guerra, parcialmente com o auxílio americano. Uma grande parte da cidade está em ruínas. A grande biblioteca da universidade, reconstruída com os donativos de centenas de escolas e colégios americanos, está completamente arrasada. Perguntei a um oficial alemão o que acontecera aos livros ali guardados. Foram queimados, ele respondeu. Deve ter parecido um pouco chocado enquanto observava toda aquela desolação e contemplava aquele golpe desferido contra o estudo, a cultura e tudo mais que existe de decente na vida europeia. O oficial acrescentou, muito desagradável, uma pena. Mas, meu amigo, é a guerra, repare. Reparei, aquilo feria a sensibilidade. A irradiação que devo fazer de Colônia às 4h30 da madrugada, se conseguir chegar até lá, contém um resumo de tudo o que vimos aqui hoje. E aqui vai um relato mais ou menos cronológico do dia. Partimos de Aachen, em alemão, em francês, Aix-la-Chapelle, pouco depois do amanhecer, e seguimos para Maastricht, através da província holandesa de Limburg. Por toda parte, notamos apenas poucas evidências de terem os holandeses resistido por ali. As casas estavam de pé, as vidraças intactas. Uma ou outra casa-mata isolada mostrava sinais de ter sido atingida por balas de metralhadoras, mas nada mais que isso. Segundo todas as aparências, os holandeses não tentaram deter a marcha dos alemães, fazendo dinamitar a estrada que vai ter a Maastricht. Uma ponte sobre um riacho estava danificada, mas era só. Atravessamos o Mosa em Maastricht. O rio é bastante largo aqui, constituindo uma linha natural de defesa, cujas vantagens, entretanto, os holandeses não souberam aproveitar. Fizeram pela metade o trabalho de destruição das pontes. Dinamitaram apenas uma seção das 7 ou 8 de que se compunha cada uma das duas pontes, conforme pude ver. Os alemães tinham, evidentemente, seções substitutas feitas de armações de aço, que traziam na retaguarda, aguardando o momento propício para serem usadas. Assim, como poucas horas de trabalho, ambas as pontes estavam como novas. Quando chegamos, pesadas colunas alemãs de abastecimentos passavam barulhentamente sobre elas. 7h30 da manhã, chegada ao canal Albert, com as suas margens escarpadas de 10 metros de altura, que os belgas tinham cimentado para que não fosse possível subir por elas. Esse canal constituía uma ótima linha de defesa, especialmente contra tanques. Apenas os belgas se esqueceram de dinamitar a ponte.
Interroguei um oficial alemão sobre isso. Avançamos com uma rapidez maior do que esperavam, disse ele. Aparentemente, o que deve ter acontecido aqui, bem como as demais pontes estrategicamente importantes lançadas sobre a extensão do canal, todas convergindo para Liege, é que os paraquedistas alemães se lançaram ao ataque dessas pontes, vindos da retaguarda. Arrasaram com as guarnições das metralhadoras de defesa, capturaram as pequenas casamatas que as defendiam e cortaram os fios que podiam fazer explodir as cargas de explosivos colocadas nas pontes antes que os belgas pudessem dominá-los. A ponte sobre a qual nos achávamos estava defendida por um fortim erguido no lado belga e por dois outros, situados a 100 metros de distância, um à direita, outro à esquerda. O fortim da cabeça da ponte deve ter sido conquistado da mesma forma misteriosa pela qual foi tomado o forte de Eben Emael em Liege, isto é, pelos paraquedistas equipados com um armamento especial. O oficial alemão aconselhou-nos a que não penetrássemos no interior do fortim, uma vez que várias minas se achavam ainda espalhadas pelas redondezas. Mesmo assim, alguns de nós nos aventuramos até lá. Num simples golpe de vista, pude perceber que tinha havido um incêndio dentro da posição. Concluí daí, embora com muitas reservas, que os paraquedistas que capturaram o fortim pela retaguarda deviam estar munidos de uma pistola incendiária ou de outra espécie de arma parecida, por meio da qual lançaram as suas chamas no interior da casamata. Próximo dali, notei algumas sepulturas cavadas de fresco, sobre as quais estavam colocados vários capacetes de aço, dos que são usados pelos belgas, espetados na ponta de um pau. Provavelmente era ali que estavam enterrados os defensores do reduto. A velocidade desempenhou papel saliente na ofensiva alemã, com toda a surpresa daí resultante. Os contingentes motorizados alemães tinham atravessado a fronteira holandesa, distante 32 quilômetros, às 5 horas da manhã, e chegaram a este canal em território belga, depois de Maastricht, que devia ter sido fortemente defendida, mas não foi, às 10 horas, isto é, 5 horas depois. Qualquer observador sente-se imediatamente tocado pela diferença existente entre a Bélgica e a Holanda. Logo que penetramos em território belga, começamos a passar por vários blocos de casas pulverizadas, situadas ao longo da estrada. É indiscutível que os belgas se mostraram possuidores de uma fibra muito diferente da dos holandeses. Quando começou a invasão, lutaram como verdadeiros leões, de casa em casa. 7h45 da manhã, Tongres. Achamo-nos repentinamente lançados no meio de uma verdadeira devastação. Uma boa parte da cidade estava reduzida a escombros. Foi obra dos Stukas e da artilharia, segundo explicou um oficial. A estação ferroviária, reduzida a pó, sem dúvida fora atingida pelas bombas dos Stukas. Os vagões que ali se achavam estavam arrebentados e destorcidos. Os carros de passageiros e as locomotivas incendiados e descarrilhados. Qualquer um poderia, mas poderia mesmo, calcular facilmente a consternação dos habitantes. Quando se deitaram naquela noite de quinta-feira, 9 de maio, a Bélgica estava em paz com todo mundo, inclusive com a Alemanha. No entanto, já pela madrugada de sexta-feira, os aviões alemães estavam reduzindo a escombros a Gare e a cidade. E as casas onde ainda na véspera se recolheram tão pacificamente às suas camas, transformando tudo num simples montão de ruínas. A cidade propriamente dita estava inteiramente deserta. 2 ou 3 cães esfomeados andavam tristemente entre os escombros, talvez à procura de um pouco d'água, de um osso ou de seus donos. 8h10 da manhã, Saint-Tron. Saint-Tron está localizado a cerca de 20 quilômetros a oeste de Tongres. Enquanto caminhávamos lentamente por entre as ruas apinhadas de destroços,
Eu ia tomando algumas notas apressadas e esparsas. Casas destruídas. Carnificina. As fisionomias tristes dos civis belgas. Eles começam a regressar. As mulheres soluçando. Onde estarão seus maridos, seus pais, seus filhos? Onde? Aqui muitas casas destruídas impiedosamente. Obra impensada dos Stukas? Com que objetivo? Guerra de estradas. O exército motorizado alemão. Os alemães limitaram-se a seguir pelas estradas, com tanques, artilharia, aviões, material antitanque e o resto. Durante toda a manhã, as rodovias apinhadas de colunas de suprimento e de tropas que passam. É curioso, ainda não vimos um avião aliado. E essas intermináveis colunas de tropas, canhões, suprimentos, tomando todo o caminho, desde as fronteiras alemãs. Que alvo! Refugiados que retornam a seus lares, caminhando ao longo das estradas sob o sol e a poeira. É de cortar o coração. Os refugiados caminhando pelas estradas, velhas carregando uma criancinha ou duas nos braços, as mães carregando seus próprios haveres salvos da destruição. Os mais felizes conduziam os filhos enganchados em suas bicicletas. Poucos, muito poucos, podiam levar seus haveres e suas famílias num carro. As fisionomias estupefatas, horrorizadas, os traços endurecidos pelo sofrimento e pela mágoa, porém dignos. Quanto pode sofrer um ente humano? E sobreviver? E prosseguir? Dentro de mais algumas horas, todos esses infelizes estariam removendo os escombros daquilo que ainda anteontem havia sido o seu lar. Nós ficamos por aqui neste vídeo com essa descrição comovente, tocante, que William Shirer fez de sua primeira incursão nas cidades e aldeias belgas que foram abatidas pelos alemães neste maio de 1940. Nos vemos em seguida. Nós estamos ainda às 8 horas da manhã e ele vai descrever cronologicamente o que ele foi vendo nesse dia 20 de maio de 40. Acho que serão aqui uns 3 vídeos contando este dia. Até a próxima.